Para estudarmos o Barroco brasileiro, é preciso considerarmos a vastidão territorial da colônia brasileira, os diferentes ciclos econômicos e as várias mudanças no processo político e social da época, para compreendermos as diferentes produções culturais e artísticas das diferentes regiões brasileiras. Nos séculos XVI e XVII, as regiões da Bahia e de Pernambuco, no Nordeste, foram desenvolvidas devido à produção intensiva do açúcar, e por isso, nessas regiões encontramos a maioria dos monumentos significativos desse período. Já no século XVIII, um novo ciclo econômico, o da mineração do ouro e dos diamantes, que foram descobertos na região que por isso mesmo se tornou conhecida como Minas Gerais, desloca a atenção dos colonizadores portugueses para o interior do Brasil. Esse período é considerado a Idade de Ouro do Brasil e é na região de Minas Gerais que ocorre a maior efervescência artística e cultural. Admiramos até hoje o legado dessa época, como as igrejas suntuosamente decoradas de talha dourada nas cidades históricas como Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes e muitas outras. A cidade do Rio de Janeiro, por ser a região portuária de onde saíam os navios levando esses materiais preciosos para Portugal, também teve maior desenvolvimento nesse período, tornando-se capital e recebendo diversas construções. Portanto, foi no século XVIII que o estilo barroco teve seu maior florescimento no Brasil, embora esse estilo já estivesse em desuso na Europa. Em nosso país, podemos encontrar esse estilo em casas, sobrados, chafarizes, fortes, câmaras municipais e em algumas fazendas. Entretanto, foi na arte religiosa também que o barroco brasileiro teve maior destaque. A arquitetura religiosa. Enquanto o barroco europeu estava relacionado à elite da época, o barroco brasileiro, por ter sido desde cedo desenvolvido por mão de obra negra e principalmente mulata, ficou mais próximo do povo. Por isso, esse estilo apresenta-se menos rebuscado e mais sóbrio. As igrejas possuem decoração simples e toda a ênfase ornamental é reservada para a fachada, com foco nas linhas do frontão, que muitas vezes podem trazer ideia de movimento, com uma sequência de volutas, além das torres coroadas e as molduras nas janelas e portas. No interior das igrejas era muito comum a decoração com azulejos. A arquitetura poderia seguir dois estilos, o pombalino, que era de origem italiana, ou o rococó, de origem francesa. O estilo pombalino tem seu nome ligado ao ministro Marquês de Pombal e caracteriza-se pela busca da simplicidade e funcionalidade, eliminando o que é supérfluo. Esse estilo foi muito utilizado nas fachadas das igrejas do Rio de Janeiro, como Santa Cruz dos Militares, São Francisco de Paula e Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, localizadas na Praça 15 do Rio de Janeiro. A região que mais foi influenciada pelo rococó foi Minas Gerais. As características mais evidentes do rococó mineiro são as torres cilíndricas e as elegantes portadas em pedra-sabão, que era o material mais acessível. 3 igrejas se destacam nesse estilo, são elas: Igreja de São Francisco de Assis e Igreja da Ordem Terceira do Carmo, ambas em Ouro Preto, e também a Igreja de São Francisco de Assis, em São João del Rei. Todas essas igrejas estão ligadas ao nome de Aleijadinho. Por ser uma região de interior, a dificuldade de transporte inviabilizou a utilização de azulejos, que foram substituídos por lambris, pintados que imitavam azulejos. Sendo assim, é possível dividir o barroco em 2 vertentes: o barroco litorâneo, de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, e o barroco interiorano, que é principalmente o de Minas Gerais. No litoral, o barroco foi mais influenciado pelo estilo europeu. Já no interior, devido às dificuldades, o estilo barroco adotou soluções próprias, tornando-se mais original. Por isso, muitos historiadores costumam ver na arte mineira do século XVIII a expressão mais brasileira do barroco, enquanto que a arte da Bahia, por exemplo, conserva-se mais portuguesa. A escultura religiosa. As esculturas desse período, em sua maioria, refletiam os valores religiosos da sociedade.
Essas esculturas possuíam 4 funções diferenciadas. A primeira função era para decorar igrejas e capelas. Era preciso que elas tivessem verossimilhança iconográfica para que o santo fosse reconhecido. Também era preciso que elas possuíssem expressão dramática para que eles fossem melhor vistos de longe. A segunda função era das imagens processionais, ou seja, as imagens feitas para serem vistas de vários ângulos no meio de multidões. Tem frequentemente tamanho próximo do natural e articulações, possibilitando mudanças de posição dos membros e outras partes do corpo. A terceira função são os conjuntos escultóricos. Os mais famosos foram os presépios, montados na época do Natal, e os Passos da Paixão, montados na Semana Santa. É comum essas imagens apresentarem intensa expressividade e gesticulação dramática. E, por fim, a quarta função são as imagens de oratórios, que eram fundamentais no dia a dia da população da época. No oratório era guardado os santos de especial devoção da família e podiam variar de estilo, dimensões e materiais, como a pedra-sabão, marfim, madeira ou barro cozido. Temos como importantes artistas do barroco brasileiro o mestre Valentim e Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa, também conhecido como Aleijadinho, foi o principal escultor brasileiro do período colonial, mas ele também atuou como arquiteto e ornamentista. Foi um artista mestiço, nascido escravo e praticamente autodidata. Foi autor de belas portadas em pedra-sabão e de projetos de decoração interna de muitas igrejas em Minas Gerais. Dentre suas principais obras, podemos destacar as esculturas dos Passos, que distribuem-se em 7 grupos, representando sucessivamente os episódios da Ceia dos Apóstolos, Agonia no Jardim das Oliveiras, Prisão, Flagelação, Coroação de Espinhos, Caminho do Calvário e Crucificação. Cada um desses conjuntos escultóricos são uma autêntica cena teatral e o principal destaque em todos os grupos são as esculturas de Cristo, que foram representadas com nuances variadas do sofrimento humano em expressões de extrema sensibilidade. Podemos destacar também as esculturas dos profetas, que foram concentradas nas muretas das escadarias do Santuário e do Iadro dos Profetas, em Minas Gerais. A impressão de conjunto é de uma coreografia solene, no qual os gestos e atitudes de cada personagem encontram correspondência nos demais. Pintura. No século XVIII, a pintura era praticada, ensinada e orientada por religiosos jesuítas, franciscanos, dominicanos, etc. Como esses religiosos possuíam nacionalidades diversas, a pintura foi enriquecida por diferentes estilos. Na pintura, a temática também é religiosa. Raras vezes, a pintura trocou as igrejas e conventos pelo ambiente familiar. Desempenhando função ao mesmo tempo religiosa e social, poucas pessoas a tiveram em suas moradas, fossem elas palácios ou mansões. Podemos destacar como principais pintores do barroco brasileiro Manuel da Costa Taide, Caetano da Costa Coelho, José Joaquim da Rocha e João de Deus Sepúlveda. Nas igrejas mineiras, era muito comum as pinturas ilusionistas nos tetos, que eram os principais focos de atenção e atraíam o olhar do espectador. A obra mais importante é a pintura do teto da igreja de São Francisco de Assis, em ouro preto, executada pelo pintor Manuel da Costa Taide, também conhecido como Mestre Taide. Nessa obra, a imagem central é uma virgem entre nuvens e rodeada por um concerto de anjos músicos. Essa imagem é cercada por uma moldura sinuosa de rocalhes, características do estilo rococó. As cores suaves também proporcionam um efeito requintado, que também é uma característica do rococó.